Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bilionário do Zero. Aqui seguindo os fechamentos mensais, chegamos no mês de maio de 2022 e aqui nesse mês foi o mês então que eu iniciei esse canal no YouTube. A ideia é compartilhar os estudos e os fechamentos mensais. Por enquanto ainda estou fazendo a gravação dos fechamentos mensais e está sendo bem interessante aqui rever as publicações antigas. Lá do comecinho, desde até o dia de hoje, quanta evolução que teve no blog e na carteira de investimentos. Aqui também nesse mês aqui eu comentei que estava com alguns problemas do microfone. O meu notebook, eu tenho um Note da Dell e eu já fiz várias tentativas com o microfone e eu acredito que ele sempre continua captando o som da entrada interna do notebook, não pega do headset. Até eventualmente vocês vão perceber que capta som de cachorro, de passarinho, de trânsito na rua aí, ele capta todos os sons. E por isso também ele costumava dar um chiado bem forte, que eu acho que era o próprio som do notebook mesmo. Que assim, presencialmente eu não escuto, mas como é um microfone interno, ele capta esse ruído. E hoje em dia até já está um pouco melhor. Acabei mudando o sistema operacional para Linux e de tanto mexer nas configurações aí eu acho que eu cheguei numa configuração aceitável, né? Ainda tem um chiadozinho, mas dá para entender bem. E então vamos lá. Aqui também comentei que eu mudei um pouco o layout do blog e tal, do Facebook. Aqui vamos abrir aqui para ver. Aqui, a página do Facebook, Bilionário do Zero, aqui eu tinha criado uma capinha, uma fotinha ali com um gráfico do crescimento, né? Aqui é onde eu compartilho geralmente as publicações do blog, alguns comentários, alguns estudos, algumas coisas, notícias que eu acho interessante também. E aqui no canal, por enquanto, então, temos apenas os fechamentos. Ainda não comecei a fazer os vídeos de estudos do blog. Tem vários estudos de empresas e fundos imobiliários, mas assim que eu terminar essa sequência aí dos fechamentos, eu vou começar isso. Até nesse mês de maio aqui teve alguns estudos aqui com fundos imobiliários e questões de estratégias. Vou fazer alguns vídeos especialmente disso aí, vídeos mais curtos, senão fica muito longo. Então vamos lá, o fechamento mensal. Então, nesse mês de maio aqui tivemos esse aporte em ações de R$500. O resultado ficou negativo em 2,61. O acumulado do ano ainda está positivo, 1,95, e o histórico desde o começo das ações está em negativo em 2,84. A planilha do ADP, além da poupança. No exterior também as coisas continuaram caindo, tivemos uma queda do dólar, inclusive. Então aqui no final o resultado ficou bem negativo, menos 5% nesse mês de maio. A questão dos fundos imobiliários ficou levemente positiva nas cotações, subiu cerca de 0,5%. Criptomoedas segue a tendência de queda, menos 22% nesse mês, foi bastante a queda nesse mês. Acumulado no ano menos 46% e desde o começo menos 28%. A renda fixa então aqui está no Nubank, rendendo 100% do CDI deu 0,9%. Aqui o acumulado está 3%, né? Então a parte da renda fixa CDI é a mais tranquila, né? E o consolidado final, menos 1,67% nesse mês. Aqui a gente pode dar uma ampliada aqui. Desde o comecinho aqui ficamos negativo, menos 1,44%. Desde o começo da carteira. No ano está menos 3,5%. Aqui então, já tinha comentado que foi 500 em ações, né? Também teve 500 em FIIs, fundos de investimento imobiliário, e 1.000 na renda fixa, além de reinvestir os dividendos, né? Então, o aporte de dinheiro novo foi 2.000. E as operações foram comprados 15 ações da Graziotin e 66 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Aqui está o preço médio de compra. Eu pago R$ 31,99 cada ação da Graziotin e R$ 9,63 cada cota do MXRF11. Ao que tudo indica, este vai ser mais um ano perdendo para a inflação. Até essa semana, estou gravando esse vídeo aqui, dia 13 de janeiro de 2022. Essa semana saiu os investimentos, né, o resultado dos investimentos do ano de 2022.
E na verdade a única coisa que ficou positiva em 2022 foi o que deu mais resultado, na verdade, foi o CDI mesmo e a poupança, inclusive, que é um dos piores investimentos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Melhores investimentos 2022. Eu vou ver se eu encontro aqui na internet. Teve vários sites que postaram. Só para vocês terem uma ideia. Então, Tesouro Selic, né? CDI. Poupança. Aqui os tesouros, né? Renda fixa também, alguns ficaram positivos. O Ibovespa 4,9. Perdeu bastante, perdeu inclusive da inflação. E aqui não mostrou os outros que ficaram negativos, né? Mas a maioria ficou negativa. Deixa eu ver aqui um outro site. Teve alguns sites que mostraram os negativos também. Não, esse site aqui não vai mostrar. Mas a questão das criptomoedas e coisa foi bem negativo. O investimento no exterior. Vamos pesquisar diferente. Que a poupança foi mais rentável que o Ibovespa. Vamos ver se nesse aqui mostra mais completo. Também não vai mostrar. Mas enfim, agora eu não lembro onde é que foi que eu vi. Eu vi uma tabelinha bem resumida esses dias. Tava bem interessante de compartilhar até essa questão aí. Que foi um ano bem atípico, né? A maioria dos investimentos de renda variável deu bem negativo. Investimento no exterior, criptomoedas, esse tipo de coisa. Até mesmo os títulos do Tesouro mais longos, acho que a maioria ficou negativo, se eu não estou enganado. Porque a taxa de juros subiu. Só os talvez mais curto prazo que deu positivo. Mas continuando então, neste mês de maio, tivemos a meta de saúde alcançada. Corri 10 km, foi um mês bem bom. Fiz 3 vezes essa corrida de 10 km, sem sentir dor, né? Porque geralmente eu corria 10 km e ficava meio lesionado por uns dias. Fez um frio danado aqui também no sul. Aqui eu comentei a respeito dos proventos recebidos. Foi um mês bem forte, que muitos fundos imobiliários pagaram e as empresas também pagaram dividendos. Então foi R$255 recebidos, foi o recorde até o momento. A questão aqui do yield deu 0,5%. Teve alguns meses aqui que deram um pouco a mais no passado. Teve aqui onde até chegou a dar 1% bem no comecinho da carteira, mas geralmente estava dando bem menos, 0,3%. Aqui na pandemia chegou a dar 0,2%, né, no comecinho. Né, e agora parece que está voltando a dar um dividendo um pouquinho mais alto. Aqui é a questão separada, né, somente pelo tipo fundo de investimento imobiliário. Foi 0,73%. Então os fundos imobiliários até que está mais estável, né? O que varia bastante é a questão das ações, que não é todo mês que pagam. Evolução patrimonial está seguindo bem. Esse aporte de 2.000 aqui subiu forte, né? Aqui dá para ver que as ações reduziram um pouquinho. E no gráfico é mais difícil de ver, né? Mas os fundos aumentou um pouquinho e o investimento no exterior, em azulzinho, foi o que cresceu mais. Deixa eu dar uma conferida aqui. Se o aporte foi 2.000, foi em fundos imobiliários, ações. Também é engraçado, né? Tô achando que esse gráfico ali eu peguei até o mês anterior, porque ele ficou, o maior crescimento ficou no exterior, né? A questão do planejamento, 21% em renda fixa, tinha que aumentar um pouquinho. Até, se alguém lembra, no planejamento inicial a ideia era ter 50% em renda fixa, né? Mas depois eu fui aportando cada vez mais na renda variável. Então, aqui neste mês estávamos com essa relação 21% no exterior, 0,7% em criptomoeda, 21% renda fixa, um pouquinho, 0,5% de dinheiro de saldo nas contas, 29% em fundos de investimento imobiliário e 26,5% em ações.
Aqui o acumulado em azul e a meta em vermelho. Estamos com o acumulado bem acima da meta. E é isso daí, o fechamento de maio. Galera, se vocês estão curtindo aqui acompanhar o blog e estão gostando desses vídeos no YouTube, por favor, não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal também, que aí já me motiva mais para fazer novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.